pergunto à mesa, especificamente aí aos ilustres apresentadores, quais os limites éticos entre as instituições co-irmãs de educação sobre a retenção ou a captação de alunos. Há um pacto universitário pela cultura da paz e respeito à diversidade. É correto, vale tudo por instituições de educação? Trivelato vai se manifestar. É sensível, né, o ponto. O que eu acho que eu... O que... Faço aqui? Acho que é um ponto sensível. O que eu tenho visto, eu acho que a gente hoje tem melhorado nisso do que já foi no passado. Né? Entre 2005 e 2010, por exemplo, as estratégias de transferência de alunos, eu acho que elas beiravam o irresponsável, com panfletagem na frente das instituições, etc. Acho que hoje a gente fez alguns estudos já no passado para fundos estrangeiros de quão transparentes são as políticas de desconto e de incentivos para os alunos. Acho que isso também a gente tem sido mais transparente naquilo que as pessoas estão comprando. O que eu vejo hoje é uma competição muito alta no setor. Então, essa competição muito alta no setor faz com que a ação e reação seja mais rápido e, algumas vezes, essa ação ou reação pode ter alguma desproporcionalidade na intensidade. Mas, do ponto de vista ético, eu acho que é um pouco a origem da pergunta, eu acho que as instituições estão mais preocupadas hoje com isso. O que acontece, e aí não é uma questão ética, é uma questão concorrencial, é que o ensino superior ficou muito mais competitivo. Então, instituições menores têm muito menos poder de barganha na captação. Por exemplo, isso que o Bruno acabou de mostrar, é caro fazer. Né? Então, é algo para desenvolver isso, é tempo, dinheiro e esforço, né? É trabalho. Então, acho que a competição ela foi ficando desproporcional e acho que o papel da BMS, encontros como esses, as redes de cooperação que a Débora mencionou, tentam colocar as instituições um pouquinho mais em pé de igualdade. Acho que é difícil a parte da ética. Se você quiser ser mais específico, a gente pode até falar, mas eu falei um pouco do meu entendimento. Eu acho que nem todas as instituições entendem isso, meu caro professor Trivelato. Nós temos uma excelente relação com os nossos companheiros, concorrentes, porque o barco da educação é um só. O nosso querido presidente sabe, quando chegou a Maceió, que ele teve um problema sério e nos procurou, e o nosso centro universitário, que tem 300 anos, esteve ao seu lado e procurou, na medida possível, ajudar. E temos um relacionamento excelente com a Uninasal e com os dirigentes da Uninasal. Mas, como eu digo, nem todos pensam assim. O doutor Janguier pensa como nós, no entendimento, na união, porque nós somos educadores, mais que empresários do ensino. Antes de sermos empresários, somos educadores. A nossa instituição média, que luta e procura estar. Estou aqui com o nosso relatório, aqui nós temos quase todos os cursos, temos quase 50 anos de existência e tradição. E não é justo que uma instituição que vem de fora, que procure ter essa relação de amizade, como temos com todas as outras, como temos com a Uninasal, esteja com carros de som passando pelas nossas instalações, com travestis exuberantes, com Capitão América, com Hulk, na hora das nossas aulas. Não é justo que nós façamos o nosso vestibular lá nas nossas instalações e outra instituição venha pegar os nossos alunos na porta nossa, mais de uma vez, está distribuindo panfletos, está pedindo o nome do aluno, está pedindo o e-mail do aluno, está pedindo o telefone do aluno,
na hora que o aluno nervoso, com seus familiares, nós acolhemos nossos familiares, estejam adentrando na nossa porta da nossa calçada. Tivemos problemas, até polícia, é lamentável chamar, e os alunos incomodados, o diretório, os estudantes revoltados. Eu estou falando isso, não vou falar o nome da instituição, não cabe aqui, mas eu acho que a gente deve refletir quando fala que existe, deve existir a captação. É justo, o sol nasceu para todos, nós não devemos temer concorrência. Todos têm direito, qualquer um, e vem de fora, e vem, e os cursos se instalam. Então, a gente tem que provar, ser responsável, ter excelência no ensino, qualidade. Nós vimos aqui a beleza de apresentação do nosso companheiro da Unicesumar, vimos a Débora aqui falando também, uma instituição crescendo, o Trivelato falando, mas é preciso que a gente se porte com aquilo que é fundamental na educação, o respeito ao outro, o respeito à diversidade, o respeito às pessoas e às instituições. Desculpe meu desabafo, mas eu fiquei profundamente abalado. E não é a primeira vez. Já procuramos o dirigente, já falamos, já fizemos uma carta, e agora a gente vai ter que ir à justiça para evitar uma coisa dessa natureza, porque existe, quer dizer, os professores, os alunos reclamam. Desculpe, doutor Janguier. E eu quero fazer uma observação das nossas relações, do entendimento que nós estamos sempre juntos, como as outras todas. Mas alguns não pensam como o senhor e como eu. Muito obrigado. Uma pergunta. Bruno, é uma pergunta para o Bruno, outra para o Trivelato. Bruno, você colocou os números da Unicesumar presencial e EAD. Na sua visão, vocês estão focados no EAD e o número do presencial? Nós temos uma estagnação do presencial mesmo ou é natural? Você acha que o presencial ainda tem tendência para crescimento? Essa é uma pergunta para você. E para o Trivelato, Trivelato, com relação ao financiamento, como é que você enxerga o financiamento na educação à distância? Nós vamos chegar no limite, você colocou ali, de 0 a R$300. Nós temos uma gama de alunos muito grande nessa questão do aluno do EAD também. Como é que você enxerga o financiamento? Tendo em vista que nós acabamos, o FIES acabou, todos nós sabemos que o FIES acabou, e a tendência natural que o ano que vem nós tenhamos mais recessão ainda, com qualquer presidente que entre, já está claro que nós teremos uma medida contentiva maior ainda. Então, com isso, nós não vamos ter o FIES, nós vamos ter que criar mecanismo de financiamento. Como é que você enxerga o financiamento na educação à distância? Bom, não sou o maior especialista no presencial para falar, mas eu acredito, olhando os números, sem dúvida o presencial nos últimos anos ele tem atingido perto de uma estagnação, né? Em alguns momentos, alguns cursos ele aumenta, ele oscila, né, em função do próprio mercado. A saúde, acho que agora ela voltou a crescer a nível nacional, as engenharias diminuíram. Eu, particularmente, né, o nosso posicionamento em Maringá ele é somos premium, temos um ticket médio ao redor aí de R$1.000, né, frente aos nossos concorrentes, somos praticamente o dobro, né, do valor de mensalidade. O financiamento, o FIES, ele roubou um crescimento, né, como a gente viu na apresentação do Trivelato, e o que a gente tem que lutar é uma gestão do custo, né? E aí está o segredo para não perder aluno para aquela marca, no nosso caso, mais barata, que não tem a mesma qualidade que nós, e nós dividimos o pensamento do professor em relação à qualidade, porque realmente é desleal, né? Infelizmente o mercado está aí, mas ele acontece assim. Então, o presencial, no caso das outras cidades que nós atuamos, abrimos recentemente. Temos crescido, obviamente, porque a base era 0, né? Mas de uma maneira de muita qualidade. Então, fizemos investimentos muito grandes em infraestrutura, corpo docente. Então, isso ainda tem mercado para esse público. A que preço? Aí cada um tem que fazer a sua análise e o questionamento. Mas acreditamos que sim. Décio, eu acho que tem que começar com estratégias de pagamento diferenciados. Falar em financiamento full para um ticket tão baixo, eu acho muito difícil isso, da perspectiva econômico-financeira, funcionar para as instituições. Eu gosto da estratégia de pagamento diferenciado. Então, por exemplo, as instituições conseguem cobrar um pouco menos ao longo do curso, na entrada, no final, cobrar um pouco mais. Ela consegue, por exemplo, para aquele aluno que
né, das 6 mensalidades ficou 2 sem pagar, renegociar um pouco diferente. Eu acho que isso sim é mais fácil da gente fazer agora. Nos híbridos, que o ticket vai estar um pouquinho maior, aí eu já acho que a gente tem um cenário mais próximo do presencial, talvez com um pouco menos de risco para a instituição. Ela financiar metade, ele pagar metade. Eu acho que no EAD ainda é importante o pagamento mensal ali. E de novo, para chegar naquele público D, aquele público não pensou em estudar ainda. Eu acho que a gente ainda consome a barra da classe C e esse público da classe D ele vem depois. Tentar atingir esse público aqui via financiamento, eu acho que pode ser um incentivo, mas talvez ele não tenha nem a condição para entrar no ensino superior. Acho que a gente acabaria discutindo outras coisas antes disso. Mais perguntas? Oi, boa tarde. Eu acho que é boa tarde já. Eu gostaria de endossar as palavras do professor, que levantou a questão da ética ou da falta de ética nas instituições com relação à concorrência. E não sei, aí uma sugestão, eu não sei quais são as prerrogativas do Estatuto da ABMS no que diz respeito à fiscalização e atribuição de sanções a esse tipo de faculdade. Ou seja, a fiscalização, tá? E em fiscalizando e talvez se abrindo algum inquérito, alguma coisa desse tipo, e se constatando que realmente está havendo falta de ética em relação às outras instituições, no que diz respeito à concorrência, se aplicar uma sanção a essa instituição. Não sei se podemos fazer isso, mas fica aí uma sugestão, né? E, em relação a tudo que foi dito aqui, eu quero parabenizar todos, inclusive a nossa amiga Débora, a todos que fizeram as suas apresentações, e dizer para todos vocês que eu acho que existe uma palavra hoje que todos temos que colocar no nosso planejamento estratégico dentro das instituições. Chama-se inovação. Sem isso, nós não vamos fazer nada. E a inovação ela tem que partir do pedagógico, né, às mídias sociais, enfim, em tudo. As tecnologias que nós vai nos fornecer dados ou ajuda para desenvolver nossas ações, mas o pedagógico ele é fundamental para que possamos desenvolver nossas ações. E aí, sim, nós precisamos treinar e fazer com que nossos professores se sintam habilitados para ingressar nas novas tecnologias e se sintam habilitados e capacitados a inovar. Obrigada. Boa tarde. Vou fazer uma pergunta para a Débora Guerra, Cibele Schilter. Você colocou na sua exposição várias formas de ingresso, de captação, e isso denota vários meios, e fez um relato interessante que muitos dos alunos vêm por outros meios que não o vestibular e provas, enfim. Eu vejo hoje poucas instituições usando meios, por exemplo, como a classificação por histórico escolar. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, como é que você que circula por tantas instituições, se há ainda, num cenário lá, como o Felipe colocou, nós não temos, o nosso estoque está reduzindo, nós temos muito mais ofertas que vagas, por que ainda existe uma resistência tão grande em outras maneiras de ingresso? Eu acho que pela nossa essência, né? Acho que é pela questão acadêmica, a gente ainda tem essa questão de que tem que fazer uma prova, tem que ter uma prova, e aí fica um pouco esse estigma. Eu acho que, mais do que a forma de ingresso, eu acredito realmente na questão do como você faz a trajetória dessa pessoa que quer entrar no ensino superior, né? Então, acho que tem essa questão do estigma de que tem que fazer uma prova, tem que fazer uma seleção, e a gente sabe muito bem que a gente tem muito mais vagas do que demanda, e acho que a gente tem que pensar muito mais nessa forma, né? Acho que a trilha do conhecimento, como que você engaja um pouco do que o Bruno falou, e um pouco que a gente tem trabalhado muito na Ânima e na UNA, dessa questão do projeto de vida da pessoa que entra no ensino superior. O que ela quer realmente com o seu diploma e como que ela quer se diferenciar no mercado, como profissional ou como pessoa mesmo. E eu acho que é isso. Acho que é um passo que a gente tem que evoluir, né? Acho que é isso. Bem, pessoal, então, estamos chegando ao fim. Eu acho que foi extremamente produtivo. Vocês não acharam? Agradeço o Trivelato, a Débora e o Bruno, de coração, aí pelas lições, pelas experiências. E convido a todos para o almoço nosso, né, que foi instituído a partir do mês passado, o nosso almoço
por adesão. Todo mundo junto aí, trocando ideias e conversando com os palestrantes. O nosso workshop é tarde. Aí o nosso workshop à tarde, a partir das 14h30, não é isso? Exatamente. Então, até o almoço e até o workshop. Um abraço.